Bom, pessoal, estamos de volta aqui com a aula 4, né? Nesta aula vamos ver e configurar como é que a gente trabalha com navegação entre telas, né? Então vamos criar as rotas do nosso app, né? E aí a partir daí a gente vai poder criar várias telas aí que a gente vai poder transitar entre elas, tá bom? Bom, eu estou aqui com um projeto aberto, pessoal. Então vamos a partir dele, de uma limpeza, né, no projeto, para a partir dele a gente começar a fazer a nossa configuração. Mas a primeira coisa a gente vai acessar o site, né? O site que eu quero que vocês acessem é o reactnavigation.org, né? Lá a gente vai conseguir acessar o Docs, né? E lá a gente vai ver as libs que a gente precisa para poder rodar o React Navigation, né? Então eu vou copiar esse comando aqui, né? E vou instalar no meu terminal, né? Vou abrir o terminal aqui no próprio VS Code e vou colocar aqui para instalar, tá certo? Bom, vou deixar aqui instalando, a gente volta para o site de novo, né? E aí, como a gente está utilizando o Expo, aqui tem algumas dependências também que a gente vai precisar. Então a gente copia também para fazer a instalação, né, dessas dependências. E a gente volta lá, né? Aqui ele está ainda processando a instalação. Vamos esperar aqui um pouquinho para terminar, certo? Bom, e a gente roda de novo as dependências aqui que a gente copiou, tá certo? Bom, então ele está fazendo a instalação e a gente vai precisar de uma outra dependência, certo? De uma outra lib para a gente instalar. E a gente clica aqui, ó, no Reload React Navigation, né? E aí é o stack, né? Que a gente vai precisar para a gente usar a configuração lá, né? Então a gente também instala essa dependência do React Navigation Stack, né? E aí a gente vai tá com tudo necessário aí no nosso app para a gente configurar as rotas e poder transitar de uma tela para outra, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Na mesma, na mesma página aqui do Hello React Navigation, se a gente descer um pouquinho, a gente vai ver uma configuração. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai copiar, né, esse import, que é o Navigation Container, e o Create Navigation, né? Então, essas libs que a gente instalou acabou ficando no nosso projeto e a gente pode importar elas aqui para a gente poder utilizar elas, tá bom? E eu vou pegar esse trecho de código também, né? Poderia até copiar todo ele, mas eu prefiro só pegar o trecho, né? E colar aqui no nosso aplicativo, no nosso app. Bom, esse exemplo aqui, pessoal, se vocês perceberem, ele tem uma cena só, que seria uma tela, né? A gente pode representar o stack.screen como as telas do nosso app, né? A gente nomeou aqui como home e o componente home screen. Só que a gente precisa criar essas telas, certo? Então, aqui no projeto eu já criei uma pasta chamada screens, certo? E já criei dois arquivos, cadastro screen e home screen, né? Em cada arquivo desse, eu tenho uma estrutura do React Native, né, onde eu tenho uma view, né, e tenho dentro dele um texto e tenho um button, tá certo? E em cada tela dessa eu vou fazer a chamada de uma para outra. Mas tudo parte daqui, né? Primeiro eu preciso fazer um import nas minhas telas, né? Então, como eu já tenho criado essas duas telas, certo? Eu vou fazer aqui um import, né? E vou dar um nome para ela. Então, eu vou botar o home de home screen. Ele vai importar aí. Agora, eu vou buscar lá na pasta screens, né? Barra home screen. Então, eu importei esse arquivo aqui para a minha tela inicial, que eu vou representar aqui na minha rota. Assim como eu também vou querer importar o cadastro screen, né? E vou
selecionar aqui cadastro screen e já temos dois aqui prontos para serem utilizados aqui na minha rota. Então assim, eu estou encapsulando tudo no Navigation Container, né? E dentro dele eu estou usando o Stack Navigation. E dentro do Stack eu estou usando o Stack Screen, né? Representando cada uma das telas que eu quero utilizar, tá certo? Então, cada uma das telas que eu quero utilizar, eu vou estar colocando aqui dentro do Stack Navigation. Então, esse nome Home, eu posso dar um outro nome aqui qualquer, vou botar aqui Cadastro para representar, né? Agora, esse nome do componente tem que ser o nome do import que eu estou trazendo para cá. Nesse caso aqui, Home Screen está vindo daqui, e nesse caso aqui eu vou usar o Cadastro Screen, né? Então, ele vai estar mapeando as telas que eu importei para cá, para dentro do meu Stack Screen, né? Que eu vou poder utilizar facilmente, tá certo? Então, aqui eu já mapeei, né? De forma adequada o meu minha configuração de mapeamento aqui das rotas, tá certo? O problema é que eu vou precisar criar uma variável stack, né? Uma const aqui. Então, eu vou criar aqui, vou dar aqui o create stack navigation, né? E já criei a minha constante, né? Essa constante vai ser necessária para startar os arquivos do Stack Navigation aqui na hora que for executar, certo? Só que dessa forma aqui, pessoal, eu não defini qual seria a primeira tela a ser iniciada, né? Então eu preciso colocar o initial route name, né? Aí no meu arquivo stack.navigator, né? E aí a gente vai fazer isso, initial route name, né? E aqui eu vou colocar, entre aspas, qual dessas duas aqui eu quero utilizar. Vou colocar o home aqui, certo? Que aí ele inicia através do home, certo? Então, criei aqui minha configuração inicial. Então, a partir do momento que forem criando mais telas, né, mais screens, vocês vão importando aqui e vão adicionando aqui, certo? Novos mapeamentos aqui, novas rotas. Né? E você vai alterando aqui os nomes de acordo com os seus imports lá. Bom, vou deixar do jeito que está aqui, certo? Primeiro, vamos dar só uma olhadinha nas screens, né? Tanto o home screen como o cadastro. Então, vamos lá em home agora. Home, eu só tenho aqui um texto chamado home screen e um botão, né? Agora, aqui que é a jogada. A gente usa, quando a gente quer acionar um evento, né, de clique, né? Aqui a gente usa o onPress, né, no React Native, né? A gente usa o onPress. E dentro do onPress, a gente vai chamar o this.props.navigation.navigate, e esse nome aqui, cadastro, é o nome da rota que eu tenho lá. Então, se eu quero chamar para essa tela, eu vou ter que colocar cadastro. Se quiser chamar para essa tela, eu vou ter que colocar home. E aí, com todas essas rotas, a gente já sabe como chamar, né, qual tela a gente deseja, né? Então, o home está chamando o cadastro e o cadastro está chamando o home, tá certo? Então, é a mesma tela, que muda só o texto aqui, né? E a rota é que eu quero chamar com o clique do botão, certo? Então, com isso pronto, vamos ver se vai funcionar, né? Eu vou dar aqui o sudo expo start, né? Eu já estou com o meu emulador aqui ativo. Cadê? Tá aqui, certo? E aí a gente vai abrir o browser aqui, né? Vamos tentar aqui colocar, pronto. Vamos tentar processar aqui agora, certo?
Precisamos que tudo esteja ligado aqui para poder funcionar o ESP, né? Então eu vou tentar aqui, né? Ele vai. Ó, deu um erro aqui, né? Vamos ver exatamente o que é. Pode ser porque ele não processou. Vamos ver. Pronto. Tá fazendo bundle agora. Vamos esperar um pouquinho. Quando estiver pronto, a gente volta. Bom, pessoal, estamos de volta aqui, professor já, né? E como vocês podem ver, a gente já acessou lá aquela primeira tela, né? Que é do home screen, certo? E aí, ao clicar no botão, a gente vai para cadastro, né? Tá vendo? Que ele está fazendo a rota. Então, ele veio para essa tela aqui, quando eu cliquei em ir para cadastro, ele foi para cadastro, em cadastro screen, e lá eu tenho também o botão para ir para home, e aí ele vai. Só que percebam o seguinte, pessoal, quando eu saio da minha tela inicial e vou para uma próxima tela, é como se essa tela se sobrepõe à minha tela. Então, teoricamente, ele já cria de forma automática aqui, né, o botão de back, né, que eu posso utilizar também, né. Claro, esse nome, eu posso ocultar isso, né. Tem todo um tipo de configuração que a gente pode fazer para poder manusear isso aqui, certo? Mas que essa parte aí eu vou deixar com vocês aí para vocês complementarem esse assunto de roteamento, né? Então, se eu quiser agora criar uma nova tela, pessoal, como é que eu faço aqui? Vou voltar para o meu projeto, né? Vou lá no Screens, vou criar aqui novamente um arquivo, vou colocar aqui o nome Login Screen, né? Login Screen. .js, certo? Vou salvar. Vou pegar o conteúdo dele aqui para adiantar, né? Vou colocar aqui, vou alterar aqui o nome da classe, vou botar login, certo? E aqui dentro eu vou botar lá login screen como título, né? E do login eu quero que ele vá para home, né? Ou ele vá para cadastro. Então vou botar para Vou fazer o seguinte, vou botar para home aqui, certo? E lá em cadastro, cadê? Eu vou botar para login, certo? Então, eu fiz de home para cadastro, de cadastro para login e de login para home. Só que lá no meu app eu vou precisar fazer aquele import, né? Para não esquecer, senão não vai funcionar. Então, eu vou dar aqui import, vou botar aqui login screen, né? Pronto. E aí eu vou pegar o login aqui que está recém-criado, né? Vou precisar também aqui adicionar o login e aqui o componente vai ser o login screen. Pronto. Então, teoricamente, eu salvar é para ele dar o refresh, né? Então aqui, ó, do login, do home ele vai para o cadastro, do cadastro para o login, do login ele vai voltar para o home, né? Vamos ver se ele vai fazer isso. Então, cadastro. Aí ele foi para cadastro screen. Só que aqui eu esqueci de colocar aí para login, né?
Então vamos lá, antes da gente prosseguir. Em cadastro eu vou botar aqui ir para login, né? E lá em login ir para home, pronto. Então, aqui ele já mudou, ó, tá vendo? Automaticamente ir para login e ir para home. Pronto. Então ele está fazendo tudo de forma adequada. Beleza? Bom, vamos fazer mais uma implementação aqui. Então vamos alterar, né, os nomes dos cabeçalhos aqui, né? Então a gente vai usar a tag option. Então em cada stack.screen a gente vai adicionar aqui o option, né, com o title, e esse nome aqui a gente vai colocar o título. Então se a gente não bota o option, ele acaba pegando o nome do name, né? Mas se a gente coloca o option, aí ele vai assumir o nome do título se a gente colocar dentro a tag title, tá certo? Então em tela inicial eu vou querer colocar, em home eu vou querer colocar a tela inicial, certo? Em cadastro, eu vou colocar aqui cadastro de usuário. Né? E em login, eu vou querer colocar login do usuário. Certo? Então, um maiúsculo aqui. E vamos salvar para ele ver. Pronto. Então aqui ele já assumiu tela inicial, né? Quando eu for para cadastro, aqui ele vai lá cadastro de usuário, e quando eu for para login, ele vai botar login de usuário. Se eu for voltando aqui, pessoal, eu vou voltar para a tela que estava antes, que era a tela de cadastro. Então, ele voltou para cadastro, e antes de cadastro eu tinha a tela de home, né? Então, seria a tela inicial, né? Então a gente agora já consegue configurar as nossas rotas, né? É a primeira coisa que a gente precisa para a gente ir criando as nossas screens, né? Para a partir daí a gente ir evoluindo os apps, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima aula, pessoal.